Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre como funciona a constelação na prática. Bom, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Acham que a constelação é um grande mistério, é algo aí que não é real, é algo que é de outro mundo e enfim, ficam em dúvidas e algumas têm até medo, né, de uma sessão de constelação familiar. O que eu tenho a dizer para vocês sobre isso é que a gente não deve temer uma constelação. O que a gente deve temer é de continuar na sombra, né? No sentido de não conseguir enxergar as nossas dificuldades, não conseguir enxergar o que precisa ser visto. Então, uma constelação familiar ela é sempre muito reveladora. Ela vai mostrar pra gente o motivo da nossa dor, o porquê que aquela dor tá ali, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa olhar. Ela sempre vai mostrar pra gente algo que a gente precisa ver. Então a constelação familiar é esse ato de olhar para algo. É olhar para algo da sua história. Você só vai ver ali o que é da sua história. Nada que foi inventado, nada que é surreal. Você vai enxergar a sua própria história ali, que na verdade já está aí dentro de você, mas que você ainda não teve essa clareza de olhar para isso. Então como que funciona na prática, né? A pessoa, né, uma pessoa resolve constelar. E para constelar, ela precisa levar um tema para ser trabalhado. Então, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, quer constelar ali o relacionamento dela com o marido, com o parceiro dela. Ela tá achando que essa relação não tá legal, ela tá se sentindo desconfortável, enfim. Ela tá vendo algum problema naquela relação. Então essa mulher vem para constelar, ela não precisa contar a história dela, né? Muito pelo contrário, a constelação ela não é feita dessa forma. Na constelação não precisa falar, você não precisa contar a sua história para o constelador. Você só precisa dizer para ele o que você vai constelar. E aí o constelador ele vai te fazer algumas perguntas pontuais para mostrar para você o que está acontecendo, para ele entender melhor também o que está acontecendo ali. Porque o trabalho que acontece já é o trabalho do campo morfogenético, que eu vou explicar para vocês o que é. Então, como que acontece esse processo, né? A pessoa foi lá e vai constelar o relacionamento dela com o marido dela. Então, vai ter um grupo de pessoas, várias pessoas, pessoas que se interessaram pela constelação. Foi divulgado e essas pessoas foram para lá. E aí, você que está constelando, né? Você pode escolher ou deixar que o constelador escolhe. Você que decide como que você quer que faça. E você vai escolher, então, as pessoas, uma pessoa para representar você, uma pessoa para representar o seu marido, por exemplo. E você vai ficar só observando, né? Você não participa desse processo da constelação, você fica ali observando. Então, essas duas pessoas que foram constelar, que foram escolhidas, né, para representar você e o seu parceiro, elas vão começar a ter sensações no corpo, a ter emoções, ou vontade de ficar perto, ou vontade de ficar longe, ou vontade de chorar, ou vontade de se abraçar, enfim, várias situações. E é através dessas sensações que esses participantes vão tendo no corpo deles que a constelação vai acontecendo. E o que atua é o campo morfogenético, que é um campo de informações que através das constelações a gente acessa essas informações. São essas memórias do sistema familiar que estão lá o tempo todo, estão lá e através da constelação a gente consegue acessar esse campo de memórias. Então não é nada mais que isso. Então ali naquele momento você vai ficar observando tudo o que está acontecendo e esses representantes, eles vão representar para você de uma maneira muito real o que se passa, né? A origem daquela situação que você foi constelar. Então a origem dessa dificuldade aí do relacionamento de casal. E é basicamente isso que acontece. Através desses movimentos, dessas sensações, o constelador vai ter a informação do seu sistema familiar, de como que anda a situação para você em relação àquele problema que você foi trabalhar, né? Aquele tema que você levou para ser trabalhado na constelação. E aí, a partir daí, você consegue enxergar, né? É como se você tivesse, assim, o raio-x sobre a situação, sobre o problema. E aí, quando você enxerga, quando vem para nossa consciência, as coisas ficam mais leves, ficam mais claras e ficam mais fáceis. E depois de ver, você precisa ter uma postura, né? A gente enxergar as coisas, a gente enxergar a nossa vida, exige também da gente uma postura. Constelação, ela não é mágica, ela nunca foi. Pessoas que colocam a responsabilidade de mudança em cima da constelação, elas não conseguem um processo de mudança na vida. Porque a mudança, gente, sempre vai depender de você. Nunca vai ser outra pessoa. A mudança sempre depende de você. E a constelação, ela traz essa noção, né, de autorresponsabilidade,
de enxergar o que é nosso, qual que é a responsabilidade é nossa, e nos ensina uma postura diante das 3 leis sistêmicas, que são as 3 leis que você conhecendo ou não, você entendendo ou não, elas atuam em todos os relacionamentos da vida. Então, para quem não conhece, eu convido muito a conhecer uma constelação familiar, porque através do que você vê na constelação, através das leis sistêmicas, diante da sua postura no mundo, você pode sim ter uma vida muito mais leve, muito mais fácil. E eu falo por experiência própria, mas exige sim muita autorresponsabilidade, tá bom? Até o próximo vídeo.